1x0, suando sangue, gol do Flaco. Palmeiras é favorito? Essa é a pergunta que não quer calar, que o Facicani tem que responder. Responda. Tô respondendo desde a semana passada. As lives dele, é só dar uma olhada. Você viu? O Palmeiras tem... O Palmeiras de repente alguém não viu, né? O Palmeiras tem hoje... Matematicamente. Você vai falar que tem a faca e o queijo na mão, não aguento mais ouvir essa frase. Pois é, mas é a frase que você vai ouvir até o Botafogo desgarrar do Palmeiras. Se tiver só a faca, queijo, escambau. Queijo ralado tá lá dentro da taça do Palmeiras. Tem chance, mas é isso. Depende só dele. Porque no critério de desempate, que é o saldo de gols, o Palmeiras, se empatar com o Botafogo em pontuação, número de vitórias, ele ultrapassa. Né? Mas tá atrás, tá 3 pontos atrás. Tá atrás, mas ele tem um confronto direto no Allianz Parque, em que, na circunstância atual, o Palmeiras tem condição de vencer, claro que sim. Né? E o Botafogo não? Sim, tem, mas eu acho que o fator casa dessa vez vai ter um peso significativo pro Palmeiras. Palmeiras os caras ficam baladinha lá. Como é ter no time o maior centroavante da América Latina na atualidade? Fale por você, né? Como é ter no time o quê? Calma lá. Que patada, meu. Como é que não, como é ter, deixa eu repete a pergunta. Como é? Pode abrir o sorriso. Ter o maior centroavante da América Latina. O cara tá fazendo gol. Olha que golaço, Facicani. Falando sério, Flaco Lopes tem resolvido o jogo aí, hein? Você tá dizendo qual deles? O Estevão? Flaco Lopes. Flaco Lopes. Então, o Estevão talvez tá a gente coloque nesse... O Estevão jogou? Não, o Estevão tá machucado. Quanto tempo mais fora? Aproximadamente de 1 a 2 jogos. Próximo jogo... Aproximadamente 1 ou 2, né? Não, porque aí tem data FIFA, vai depender da recuperação dele na data FIFA, primeiro jogo já foi entendeu? ontem. E o segundo, acho que domingo ele não joga. Não, sábado contra o Atlético em Campinas. Sábado contra o Atlético Mineiro, em Campinas. Tá? Flaco Lopes é o Yuri não vai ser em Barueri, então. Não vai ser em Barueri. Não, Campinas. Por que não vai ser em Barueri? Porque Barueri tem um problema muito sério lá. O engajamento da torcida é maior em Campinas. Não é isso, não. O gramado também é melhor. O problema de Barueri é uma questão... Tem até um documentário da BBC aí, ataques de lobos-guará. Dinossauros. Eu pensei que era falta de energia. Mas, enfim, se a gente puder falar um pouquinho do jogo... Vamos falar, estamos falando, Facicani. Fale do jogo. Tá muito alto aqui dentro. Tá. Vamos lá, Facicani. Fale do jogo, mas sem análises táticas, que é muito Palmeiras jogou bem. Palmeiras jogou bem, segundo tempo cansou. Podia ter mexido um pouquinho antes o Abel, segurou até o limite ali, quase se arrisca o Vasco a empatar, mas no mais, ontem só não funcionou do setor ofensivo para mim o Felipe Anderson, partida abaixo. Maurício foi bem no jogo, perdeu o gol no segundo tempo, mas jogou direitinho, taticamente falando. Veiga acordou. Fez um bom jogo o Rafael Veiga, é isso que se espera dele. O que também não garante ainda a titularidade. Ele vai ter que ganhar na bola, né? E aí vai depender de quem não aproveitar a chance nos próximos jogos, né? Como o Felipe Anderson, aí a briga dele com o Maurício. Naturalmente, vai voltar o Estevão aí. Tá ganhando a posição, né? O Maurício tá ganhando a posição. Está ganhando a posição e tá jogando bem, né? Hoje se o Estevão tivesse apto, seria o Rafael Veiga o reserva, né? Seria o Rafael Veiga o reserva, mas ele ontem deu conta no recado, mostrou que é o que eu falei lá no mês de agosto. Era momento ali de dar esse tipo de resposta ao elenco. Os jogos pesados estão chegando, quem não tá bem vai pro banco. E o Abel insistiu com atletas que estavam, naquele momento de nem chove nem molha, e o Palmeiras acabou sendo eliminado pelo Flamengo e pelo Botafogo. Não é ser eliminado pelo Flamengo e Botafogo, é como foi eliminado. Existe essa diferença. Uma coisa é você jogar pra caramba, nos pênaltis, 2-1, 1-0, aquele jogo brigado. Não foi isso. O Palmeiras não competiu fora de casa e em casa também foi acordar tarde demais, né? Enfim, dito isso, o jogo ontem também teve um destaque pra mim, que foi de novo como que quando tem um lateral direito, o time funciona. Jogou foi esse garoto, o Giai. O Giai jogou muita bola. O Marcos Rocha sentiu uma lesão na sexta-feira. Qual foi a sua reação na hora que você ouviu essa notícia? Abriu uma garrafa de champanhe. Falei, ótimo. Falei, vai ter um lateral no Palmeiras. O lateral se machucou, pô. Não torço contra. Eu tô dizendo que eu comemorei a oportunidade do Giai jogar. Porque não joga. Né? O menino foi contratado. E ele jogou bem ontem. Jogou muito bem. Né? Foi um dos caras que mais desarmou em campo contra a equipe pro Vasco da Gama, que é a função dele. Não tem que ser brilhante. Ele tem que ser honesto naquilo que é exigido.
Bom lateral, desarma, recupera-se muito bem e ainda teve chance ali à frente de dar uma oportunidade ao Rony de fazer um gol. Quem perdeu esse gol? Maurício, bateu de perna direita, perdeu o gol. Tá vendo? E o Rony não foi bem. perdeu Se um gol fosse o também. Flávio Lopes. Flávio Também. faria, dava uma Flávio cavadinha. Lopes O ontem deu uma da bicicleta quase faz um gol histórico, né? Bola Tá bateu na vivendo, trave. ele tá Ó, o iluminado. Flávio Lopes, ó. né? A outra Olha lá. bola na trave foi do Veiga, né? Foi do Veiga no Veiga. primeiro tempo, um arremate de fora da área. Então, no mais, o Palmeiras jogou bem. Cadê o pênalti? Nós já mostramos? Teve o lance que pra mim não foi absolutamente nada. Que é o lance do Né? pênalti? O do pênalti, porque o Vanderlan E tava agora? com o braço Cadê aqui o pênalti? atrás. Vamos ver. Não teve, não. Foi um Ainda pouquinho não. mais. Tem um lance aí, Michelete, do pênalti? Gozado, eu não vi o lance do pênalti. Acho que é o lance agora. Não tem. Não Deixa temos eu o ver. lance do Não pênalti. tem o lance do pênalti? Tá vendo? Além de tudo, tem isso. Censura. Não tem censura nenhuma, é só procurar. Só tô Censura dizendo que pra mim não absurda. tem nenhuma polêmica, não foi nada. O Vanderlan tá recolhendo o braço e colocando aqui atrás. Sinto-me censurado, sinceramente. Enfim. Eu também acho. Mas enfim, eu acho que aí no segundo tempo o Vasco cresce um pouco e aí falando um pouco do Vasco, o Puma Rodrigues não pode ser banco dessa equipe. Ele é muito melhor que esse Paulo Henrique que joga. E o tal do Emerson Rodrigues, um atacante colombiano que chegou agora na equipe do Vasco, é bom jogador. Esse cara também não pode ser reserva. E tem que encontrar uma forma, o Vasco, de colocar em campo ao mesmo tempo. Se vira, alguém vai ter que marcar mais. O Payet com o Felipe Coutinho. Porque tira um, coloca outro, o que acontece? Fica sobrecarregado. Exatamente. Não adianta nada, você tem que ter os dois caras ao mesmo tempo. O técnico tem que encontrar uma solução para Lógico. esses caras jogar. Não é todo mundo que tem. Muita gente queria ter no time o Coutinho e o Payet. O Vasco tem e não aproveita. Exato. Entendeu? Isso aí é aquela história. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Abre mão de alguém, trabalha fisicamente, dá um sanguinho a o cara mais não é ali. técnico, não é técnico. É O técnico técnico não pra se isso. não se diz entendedor. Claro. Entende mais do que nós, a imprensa. Entende mesmo, né? Então vai lá e resolve o problema, ué. Lógico, mas Então tem que... encontra uma saída. dois bons jogadores tem que jogar. Tem uma saída. Tem que meter 2 volantes que corram por todo mundo, libera mais o Coutinho e o Payet, e aí tem que ter um cara aberto em uma das pontas e o Verratti. Também não podemos esquecer o Verratti. O Verratti é o cara Não, que tem que ser não. O Verratti é intocável. Agora, você tem um centroavante como o Verratti, os caras não alimentam o Verratti. Por exemplo, Aí ontem é colocou-se o complicado, tal do Você Ryan. tem o Payet e o E o Coutinho. Coutinho, juntos. 2 volantes e A um bola cara vai na sobrar frente pro do cara. Verratti. Ontem tava o tal do Ryan, que entregou o gol pro Palmeiras. Pra que o Ryan? Mano, Coutinho, vai lá. Começa o jogo. Não aguento o jogo todo. Vai, fica até onde der. Bota o Ryan no segundo tempo. Depois a gente vê o que vai fazer. Bota o colombiano no segundo tempo. O colombiano, Ou no início, o colombiano seja, é melhor que o David. É. Que ontem teve Esse um arremate. David, pra quem não lembra aquele que era do Que era do São Inter, que foi Paulo, pedido Inter, pelo tal. Cruzeiro no São Paulo. Sim, Fortaleza. sim. Jogou um monte de clube, Fortaleza, entendeu? é. Então, assim, mas o colombiano é melhor que ele. Tanto é que entrou no segundo tempo e começou a dar canseira no Palmeiras. Agora, o Facinca. E aí o Abel deveria ter feito o seguinte no segundo tempo, tá? Pra ter melhor. Ele demorou pra mexer. E quando mexeu. Olha o passe do Flaco Lopes. Não, ele jogou bem ontem. Jogou Esse bem foi o ontem. Opa! Né? Momento é histórico. Você pode agora. repetir? Flávio Lopes jogou bem ontem. Peraí, Jogou vamos bem. contar até 5. Olha pra aquela câmera ali. 1, 2, 3, 4, 5. Ô, Facincani, o Flávio Lopes foi bem no jogo? Foi bem ontem. Foi um dos melhores em Quem campo foi bem ontem? Fala Flávio Lopes, porque aí a gente Flaco Lopes foi reporta. muito bem ontem. Jogou bem, foi um dos melhores em campo, inclusive. Quem? O Flaco Lopes, né? Agora, isso não quer dizer que ele seja o melhor centroavante da América do Sul. Convenhamos, né? Não, a Latina. Latina também, enfim. Mas no segundo tempo, a demora pra colocar o Rômulo foi entrar faltando 5 minutos. Aí você não consegue ver o que jogador. eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Um jogador com Aí esse entra o talento. Lázaro desse- na frente do Dudu. O Dudu não entrou, mas assim, gente, desculpa. mas o Dudu a gente sabe o que tá acontecendo. Ok, a gente sabe, mas, Sormani, então termina o ano de forma digna, o cara tá no elenco. 50% do Dudu e 100% do Lázaro, 50% do Dudu é melhor. Tá? Isso é um fato. Esse garoto do meio-campo, Fabinho, volante, ele tá fisicamente no ritmo melhor que o Zé Rafael, que entrou pesado. Então, assim, algumas mudanças no Palmeiras não podem ser por. Entrou o Rony. Algumas mexidas, algumas dependências no Palmeiras não podem ser por hierarquia de cargo, tempo de casa, e sim por bola. O Rômulo tem que merecer uma chance, tem que dar mais sequência. Esse cara merece meia hora, 35 minutos, 40 minutos numa partida pra gente entender qual é a dinâmica dele. E ele ainda entrou no lado errado, entrou no lado direito, ele joga pelo lado esquerdo, né? Que é o melhor dele. E o Felipe Anderson, hein? Felipe Anderson foi muito mal ontem. Tá todo mundo falando, Mas foi todo ontem. mundo reclamando que até agora ele não conseguiu. Eu não acho. Porém, ontem foi o seguinte: Felipe Anderson foi o melhor lateral esquerdo do Palmeiras no jogo. Aí que é duro, né? Por quê? Olha a diferença do lado direito, onde jogou o Veiga muitas vezes ou o Maurício.
Jogo tranquilo. Só armando, jogando na boa, porque você tem o garoto que é o Giai. Pode ir que eu dou conta no recado. Aí você olha pra esquerda, porque o Caio Paulista foi expulso e não tem opção. Você tem que jogar com o Vanderlan. Aí é duro. O Vanderlan não marca, não arma, não passa. E faz pênalti. Não faz, e ainda corre o risco de um pênalti ali, que não foi, tá? Hã? E Por aí, que você o disse que que não aconteceu? O Felipe Anderson teve que jogar de secretário do cara. Então ele passou muito mais o jogo desarmando, cuidando aqui da região intermediária pra trás, do que jogando pra frente. Aí é complicado. Por isso que eu falo que quando machucou o Piquerez, o Palmeiras tinha que ter buscado um lateral pra não correr o risco de ficar só com o Caio Paulista e, muitas vezes, ter esse Vanderlan no elenco. Ele é fraco. O senhor Mani quer falar? Pois não, Diga. senhor Mani? Já falei. Não, é pra você. Se o Flamengo demitir o Tite, você acha que seria interessante o Tite assumir o Palmeiras no lugar do Abel? Você tá maluco? Por quê? Não, claro que não. Calma lá. O problema do Palmeiras não é o Abel. Não, mas você só fala Não é o mal dele, Abel. coitado. Tô vendo, Jamais, ele. não, Escalou não. mal o Felipe Anderson. Não, mas são funções. panelismo. Não, eu acho que ele tem que mudar algumas convicções dele em relação a isso, mas é jamais mudar o treinador. O problema do Palmeiras não é mudar o treinador. São algumas convicções dentro desse elenco. Por exemplo, chegar ao final do ano agora, 3, 4 peças que podem deixar o time, e aí o Palmeiras buscar outras alternativas, e assim você no final do ano compõe o ano Deixa que eu fazer o vem. advogado daqueles que são contra o Abel. Eu acho que a responsabilidade é do Abel, sim, pô. Todos os caras que você critica, o Abel pediu pra ampliar o contrato desses caras. Dá a listinha aí, velho. Você tá com a listinha mais fresca na cabeça, vai. Dá a lista. pra Marcos mim. Rocha. Vai, fala pra mim. Sim, Marcos Rocha, eu acho um absurdo. Não comenta, só fala na lista. Só pra ter uma Renovaram o sequência. contrato Marcos Vai. Rocha, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Gabriel Menino, enfim, são... Quem pediu? Sim, o treinador tá... Responsabilidade. acho errado, claro. Vai dentro Rony. vai ao encontro daquilo que você sempre disse. A dependência de alguns E caras. aí cria o panelismo, porque Claro. você cria cadeira cativa. Exatamente. E aí ele pede pra esses caras ficarem com salários maiores, e aí a tia Leila tá ali, ele fala, pô, eu vou tirar o Gomes aqui. Ô Gomes, me ajuda aí. Ô Rafael, vamos voltar a jogar bem. Ele fica refém dos caras pelos altos salários também, porque hoje, vamos lá, hoje, o Rafael Veiga já não é mais aquele jogador. O Zé Rafael perdeu espaço no time. O Rony praticamente desapareceu. aqui. É a barca. O Dudu, a gente sabe que tá com os dias contados. Ano que vem vai estar fora do Palmeiras. E aí o que acontece? Você não vai dar chance pro Maurício? Você vai tirar o Aníbal, que tem menos tempo de casa? Bom, mexer com o Aníbal Não, você tá eu louco. acho um Que é essa, absurdo. Tanto é que não escalou o Aníbal contra o Botafogo e Você viu perdeu. o que aconteceu? Hoje, como é que seria o time do Palmeiras na minha visão? O Facincani tá bonito aí, hein? Não, eu queria saber o seguinte. Quem que é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui. Você tá no meio da câmera. Flaco Lopes. Flaco Lopes. Quer mandar embora? Você quer A propósito, o Flaco Lopes, Chegar 21 uma gols. proposta absurda, tem que vender. 21 gols. O Richard Rios também. 21 gols e 7 Richard Rios do Flaco assistências. chegou, proposta, vende. O meu meio-campo seria Richard Rios, Aníbal, Veiga, eu acho que eu daria mais uma chance. Felipe Anderson também é o E seguinte. o Maurício? Então, Maurício joga um pouco mais à frente. Maurício, Estevão e Flaco Lopes, o meu time hoje. Muito bem. E o Felipe Anderson eu tiraria do time.